Há histórias que começam como um sussurro, quase um segredo contado ao vento. E quando percebemos, já ecoam como um coro de coragem dentro de nós. Esta é uma dessas histórias. 3 mulheres. 3 caminhos marcados por despedidas silenciosas, malas que carregam mais sonhos do que roupas e corações que batem no compasso da esperança. Elas deixam para trás suas cidades, ruas conhecidas, rostos familiares, o conforto do que era certo, e atravessam distâncias não apenas geográficas, mas também emocionais. O destino? São Paulo. Gigante, pulsante, inquieta. Uma cidade que não dorme, que não espera, que desafia, mas também acolhe aqueles que ousam tentar. Elas não chegam com garantias. Chegam com fé, com coragem, com aquela chama íntima que diz: é possível recomeçar. E é isso que você vai ouvir agora. Uma travessia feita de incertezas e pequenos milagres, de dias difíceis e conquistas silenciosas, de encontros que transformam e perdas que ensinam. Porque migrar não é apenas mudar de lugar, é reinventar a própria existência. Então respire fundo, abra o coração e venha caminhar ao lado dessas 3 mulheres que escolheram seguir em frente. Durante 2 longas semanas, o tempo parecia caminhar em passos lentos pelos corredores do hospital. Todos os dias, sem falhar, Neuza e Sueli atravessavam aquela rotina silenciosa para estar ao lado de Maria Lúcia. Presença firme, quase um abraço constante. O corpo dela, forte como raiz que se agarra à terra, resistia e resistiu. Ao final da 2ª semana, o raio-x trouxe a notícia que soou como alívio e vitória. Os ossos haviam se recomposto com perfeição. Era hora de voltar para casa. As amigas estavam lá, como sempre estiveram. No caminho de volta, entre olhares trocados e um sorriso mal contido, havia um segredo no ar. Maria Lúcia percebeu, mas não suspeitou. Ainda não. Ao cruzar a porta de casa, porém, o mundo mudou. Diante dela erguia-se uma cozinha industrial completa, sólida, brilhante, pronta. Um presente inesperado do Dr. Sampaio, gesto que não era apenas generosidade, era redenção. Ali terminavam as noites duras da Barra Funda, da Rua dos Timbiras, da Aurora. Ali se encerrava uma vida marcada por dor, frio e sobrevivência. Pela primeira vez, o futuro tinha cheiro de comida quente e dignidade. E havia mais. Neuza revelou que Luiz Antônio, o proprietário, desejara dividir a escritura e presentear as 3 com as casas. Não foi possível. Mas, de algum modo, ele já havia começado a cumprir essa promessa com gestos. Nos dias que seguiram, Luiz Antônio tornou-se presença constante, quase um guardião discreto. Ia às compras, escolhia os melhores ingredientes, cuidava dos detalhes. E assim, entre panelas e recomeços, os anos passaram. Até que numa manhã comum o destino mudou de tom. Luiz Antônio acordou abatido, irritado com um mal-estar que não soube ou não quis explicar. Neuza percebeu. Havia entre eles mais do que convivência. Havia afeto, partilha, entrega. A preocupação cresceu quando vieram a falta de ar e a dor aguda no peito. Tentaram levá-lo ao hospital. Ele recusou. Queria apenas Neuza ao seu lado. Com a respiração pesada, reuniu forças para dizer o essencial. Neuza, você foi mais que companheira. Tudo o que pude fazer por vocês, eu fiz. E como quem pressente o fim, entregou-lhe o cartão de seu advogado, Dr. Paulo Roberto. Não falou de despedida, mas tudo naquele instante era despedida. Na manhã seguinte, uma quinta-feira silenciosa, Luiz Antônio já não respirava. O corpo marcado por manchas roxas confirmava o inevitável, um infarto fulminante. O luto veio, pesado, mas junto dele a responsabilidade. O advogado compareceu ao velório, acompanhou o enterro no cemitério da Consolação e naquela mesma tarde trouxe um envelope lacrado. Dentro, a última vontade de Luiz Antônio. Um testamento claro, firme, definitivo. Ele deixava a casa e o terreno para Neuza. Reconhecimento de uma vida compartilhada, de um cuidado verdadeiro. Não citava diretamente Sueli e Maria Lúcia, mas Neuza compreendeu sem dificuldade. Aquele gesto também era para elas. Com seriedade e integridade, o Dr. Paulo Roberto conduziu tudo. Custas pagas, trâmites resolvidos, vontade cumprida.
E foi assim que a dor se transformou em semente. Com o que restou da herança, as 3, irmãs por escolha, por luta, por destino, ergueram algo maior que um negócio. Ergueram um símbolo. A antiga casa ganhou nova vida, fachada renovada, portas abertas. Nascia ali o restaurante As 3 Marias. O aroma de comida nordestina, da feijoada bem temperada, do churrasco farto, começou a contar uma nova história. Uma história de superação. O sucesso veio, e com ele as raízes também voltaram. Maria Lúcia trouxe a mãe da Paraíba, Neuza, a sua de Bataguçu. A casa encheu-se de vozes, memórias, afeto. Ainda assim havia um vazio, o sonho de um filho. Mas não havia pressa. Algumas esperas são também formas de fé. Sueli, movida por saudade, voltou a Barreiras em busca de seu passado. Encontrou apenas ausência, parentes levados pela fome, pela injustiça, pela crueldade de um coronel. Diante disso, fez sua escolha com a força de quem já perdeu demais. E citou com a voz firme como quem firma um pacto. Em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Os anos passaram, os cabelos embranqueceram, as mãos endureceram com o trabalho. Mas naquela varanda, sob o céu sereno de fim de tarde, as 3 ainda eram as mesmas. Neuza olhou para as amigas, suas irmãs de vida, e disse, com orgulho manso, carregado de tudo que viveram: "Meninas, nós vencemos." E venceram. Sobreviveram à dor, à exploração, às noites em que vender o próprio corpo era a única forma de continuar vivendo. Reergueram-se, construíram, floresceram e juntas reafirmaram o que sempre as sustentou. Uma por todas, todas por uma. Não era apenas um lema, era a história delas. Dr. Olavo era a presença certa na cantina das 3 Marias. Todo fim de semana surgia à mesa com a esposa, degustando não apenas a comida, mas o ambiente acolhedor que aquelas 3 mulheres haviam construído com tanto suor. Até que, num dia diferente, ele voltou acompanhado do filho e do sobrinho. Maria Lúcia sentiu um arrepio subir pela espinha, memória viva de um passado que ainda ecoava. Mas Dr. Olavo, com voz firme e olhar sincero, antecipou-se. Vieram para pedir perdão. E pediram, sem rodeios, sem máscaras. Um pedido que não buscava apagar o passado, mas reconhecê-lo. E ali algo começou a se curar. Ao saber que as 3 estavam ampliando o negócio com entregas de marmitas, Dr. Olavo fez mais do que elogiar. Agiu. Em uma época em que uma linha telefônica era artigo raro, quase um privilégio negociado a peso de ouro, ele lhes ofereceu uma linha comercial. Não era apenas um telefone. Era acesso, autonomia, crescimento. Era futuro. O tempo, esse artesão paciente, seguiu seu curso. No ano 2000, Dr. Olavo completou 80 anos. Os cabelos embranquecidos carregavam histórias e ao seu lado estava o filho, agora um homem responsável, transformado. Sempre que voltava ao restaurante, repetia perdão a Maria Lúcia. E ela, num gesto que misturava grandeza e serenidade, o abraçava. Está perdoado. Perdoar é não devolver na mesma moeda. Eu já segui em frente, mas, com a sabedoria de quem aprendeu com a dor, acrescentava: perdoar, sim. Esquecer, nunca. E lembrava, como quem costura memória e consciência, que há dores que a humanidade não pode apagar, como o silêncio que marca o dia 2 de agosto em Hiroshima. Não para cultivar mágoa, mas para nunca repetir o erro. Ainda assim ela sabia, guardar rancor é carregar peso desnecessário na alma. Dr. Olavo, admirado com a trajetória das 3, lançou uma ideia ousada. Por que não uma filial na Avenida Paulista? Era tentador,
Era grandioso, mas também assustador. Contratos, alvarás, burocracias e o medo silencioso de perder o que já haviam conquistado. Percebendo a hesitação, ele traçou outro caminho. Ofereceu-se para divulgar o restaurante entre advogados da ASP, no coração jurídico de São Paulo. Cartões, contatos, encomendas por telefone. Um crescimento possível, sólido, passo a passo. E assim foi. Naquele mesmo ano, as 3 completaram 50 anos. Decidiram então parar. Fecharam na Semana Santa, não por cansaço, mas por necessidade de olhar para trás e entender a própria caminhada. Sentaram-se juntas, em silêncio primeiro, depois em memória. Neuza Maria, organizada, firme, guardiã das finanças e dos números, foi quem traduziu em palavras o que o coração de todas sentia. Há coisas que nos acontecem e não entendemos na hora. Só mais tarde percebemos que havia um propósito maior. Ela olhou para as amigas, irmãs escolhidas pela vida. Cada uma de nós atravessou sua própria tempestade. E ainda assim, estamos aqui. Nunca perdemos a fé. Mesmo nos dias mais difíceis, nunca deixamos de ser quem éramos por dentro. Sua voz não carregava vergonha, mas verdade. Fizemos o que foi preciso para sobreviver. Não por luxo, não por vaidade, por necessidade. E isso, só Deus pode julgar. O silêncio que se seguiu não era vazio, era reverência. Hoje, continuou ela, podemos erguer a cabeça. Vencemos, juntas. E, como quem sela um pacto antigo, concluiu, que nossa amizade siga firme enquanto vivermos. Então, com um sorriso leve que quebrou a solenidade do momento, Neuza brincou. Acho que estamos destinadas a ser 3 solteironas. Maria Lúcia e Sueli baixaram os olhos por um instante, mas logo sorriram. Havia paz naquela escolha não planejada. Somos felizes, disseram. Trouxemos nossas mães, construímos um lar. E se os filhos não vieram? Tudo bem, Deus sabe o que faz. E como quem reconhece o desenho invisível da vida, ele escreve certo por linhas tortas, e nós caminhamos por elas sem nunca estarmos sozinhas. O momento pedia celebração. Amanhã, sugeriu Neuza, vamos a um restaurante elegante. Não só para brindar, mas para aprender. Sempre há algo novo a descobrir. E riram. Naquela Semana Santa, descansaram o corpo e, sobretudo, a alma. Saíram renovadas, leves. Elas haviam vencido, na maior cidade do Brasil. Na selva de concreto, onde tanto se perdem, elas se encontraram. Construíram respeito com honestidade. Se um cliente reclamava, elas refaziam, sem discussão, com dignidade, com um sorriso. Aos domingos, iam à missa na pequena igreja de São Geraldo, ali perto do Minhocão. Não pediam mais nada, apenas agradeciam. Neuza, em silêncio, ainda conversava com a memória de Luiz Antônio. Prometera honrar seu nome, e honrava em cada gesto, em cada prato servido. E assim segue essa história. Três mulheres, 3 origens, um destino improvável, vindas de diferentes cantos do Brasil, atravessaram a dor, enfrentaram a cidade que nunca para e encontraram nela não apenas sobrevivência, mas vitória. Porque, como na velha sabedoria popular, no sacolejar da carroça, as abóboras se acomodam. Elas se acomodaram à vida, sem jamais se render, e venceram, com dignidade, com fé, e acima de tudo, juntas. Há histórias que passam por nós e aquelas que ficam. Se você chegou até aqui, caminhando ao lado dessas 3 mulheres, então já não é apenas ouvinte.
é testemunha de uma travessia. Obrigado. Obrigado por emprestar seus ouvidos, mas, sobretudo, por abrir espaço no coração. Porque esta não é apenas a história de Neuza, Sueli e Maria Lúcia, é, em alguma medida, a história de todos nós. Seres humanos tentando encontrar dignidade em meio ao caos, sentido em meio à dor e luz, mesmo quando a noite parece não ter fim. A vida, como vimos, não se apresenta em linhas retas. Ela se desenha em curvas, desvios, quedas e recomeços. E talvez esteja aí uma das maiores lições. Nem tudo que nos fere nos destrói. Algumas dores nos moldam, nos amadurecem, nos conduzem a destinos que jamais imaginaríamos alcançar. Essas 3 mulheres não foram definidas pelo passado, mas pela forma como escolheram caminhar depois dele. E isso nos convida a uma reflexão profunda. Não somos apenas o que nos acontece. Somos, principalmente, o que fazemos com aquilo que nos acontece. Há também, nessa jornada, uma verdade silenciosa e poderosa. A da amizade que se transforma em família. Em um mundo que muitas vezes separa, elas escolheram permanecer. Escolheram sustentar umas às outras quando tudo faltava. E assim provaram que, em tempos de escassez, o afeto pode ser a maior riqueza. Outro ensinamento que ecoa é o do perdão. Não como esquecimento ingênuo, mas como libertação consciente. Perdoar, como Maria Lúcia nos mostra, não é apagar a memória, mas retirar dela o veneno. É seguir adiante sem carregar correntes invisíveis. E há, ainda, a dignidade. Aquela que não depende de aplausos, nem de reconhecimento externo. Aquela que nasce de escolhas difíceis feitas em silêncio, quando ninguém está olhando. Elas erraram, sofreram, sobreviveram, mas nunca perderam o essencial: a humanidade. No fim, o que essa história nos sussurra, com delicadeza e força, é que vencer não é apenas chegar a algum lugar. Vencer é não perder a alma no caminho. Se hoje algo dessa trajetória tocou você, leve consigo. Guarde como quem guarda uma chama pequena, mas persistente. Porque, nos dias difíceis, é justamente essa chama que nos lembra: é possível recomeçar. É possível reconstruir. É possível vencer. E talvez, só talvez, a vida seja exatamente isso. Um conjunto de encontros improváveis, dores inevitáveis e escolhas que, quando feitas com coragem e amor, transformam tudo. Obrigado por ouvir. E mais do que isso, obrigado por sentir. No silêncio da dor nasce a coragem, e na noite longa brilha a amizade. Neuza e Sueli, sentinelas com ardor, firmes ao lado, enfrentando a dor. E quando a alta chegou como um sol de verão, um novo mundo nos fatos que se sucederam. Um olhar trocado, um segredo no ar, um
sorriso escondido, prestes a revelar. E ali nasceu um novo dia, na casa simples, uma família, panelas cheias, dignidade e luz, 3 vidas guiadas pela mesma cruz. Adeus às noites da solidão, nas avenidas frias, na escuridão. Agora o sonho tem nome e calor, restaurante As Três Marias, temperos com amor. Mas numa manhã o tempo parou, o peito apertado, o mundo calou. Fique comigo, foi seu último dizer, e no sopro Luís partiu, deixou de viver. Um envelope selado, vontade final, um gesto de amor, eterno sinal. Deixou sua casa, deixou seu chão, para quem lhe cuidou com devoção. Um olhar trocado, um segredo no ar, um sorriso escondido, prestes a revelar. E ali nasceu um novo dia, na casa simples, uma família, panelas cheias, dignidade e luz, 3 vidas guiadas pela mesma cruz. Adeus às noites da solidão, nas avenidas frias, na escuridão. Agora o sonho tem nome e calor, restaurante As Três Marias, temperos com amor. O passado voltou pedindo perdão, nos olhos cansados de quem errou a mão. E Maria Lúcia, com força e fé, disse: perdoa, mas me lembro quem és. Porque esquecer nem sempre é curar, porém o perdão é saber caminhar, sem carregar o peso de uma dor, sem devolver o golpe do agressor. 50 voltas ao redor do sol, e na pausa santa no mesmo farol. Tudo tem um plano, Neuza falou, até a dor que a gente enfrentou. Não foi por luxo, nem por ambição, foi pela vida, pela real e má condição. E só Deus sabe o que cada uma passou, mas Ele nunca, nunca as abandonou. Cabelos brancos, mãos de afagar, na varanda o tempo vem se deitar. Meninas, vencemos, alguém declarou, e o silêncio respondeu: sim, vencemos. Sem luxo, sem fama, mas com valor, respeito ganho na luta e no suor. 3 destinos, um só coração, irmãs de escolha, de fé e de chão. Uma por todas, todas por uma, na dor, na luta, na vida em comum.